Se você já definiu um objetivo, mas percebe que a dúvida, a oscilação ou a falta de confiança sabotam suas ações, existe um ponto-chave no método de Napoleon Hill que talvez esteja faltando: a fé no próprio desejo. Neste vídeo, você vai entender por que a convicção é tão decisiva quanto o plano, como a mente cria essa fé de forma prática e como isso altera sua capacidade de agir com consistência. Vamos explorar o mecanismo psicológico que sustenta os resultados e descobrir como transformar incerteza em certeza interna. Fica até o final para entender como aplicar isso no seu dia a dia de forma simples e eficaz. Para Hill, a fé é uma convicção construída, não um sentimento espontâneo. Ele descreve a fé como um estado mental que nasce da repetição contínua de pensamentos voltados para o objetivo. Não se trata de crença espiritual, mas de uma certeza psicológica capaz de neutralizar dúvida, medo e hesitação. Essa convicção funciona como uma base interna. Ela sustenta o desejo e impede que ele desmorone quando surgem incertezas inevitáveis no caminho. A fé, nesse contexto, não depende das circunstâncias externas. Ela é cultivada deliberadamente. Hill argumenta que a mente aceita como verdade aquilo que é repetido com clareza, emoção e intenção. Com o tempo, essa repetição cria uma sensação de inevitabilidade, como se o objetivo já estivesse em processo de realização. Isso muda a postura mental. A pessoa passa a agir com mais firmeza, toma decisões com menos hesitação e mantém um nível maior de disciplina, porque acredita na própria capacidade de alcançar o que busca. Outro ponto importante é que a fé funciona como um antídoto contra a autossabotagem. Pensamentos negativos, crenças limitantes e dúvidas internas enfraquecem a ação. Quando a fé é construída de forma consistente, esses ruídos perdem força. A mente passa a operar com mais confiança e menos resistência interna. O resultado é um comportamento mais estável, persistente e consciente, elementos essenciais para transformar qualquer desejo em realização concreta. Em essência, Hill trata a fé como uma engenharia mental. Não é algo que se espera acontecer, é algo que se fabrica. E uma vez estabelecida, ela se torna o alicerce psicológico que sustenta o desejo até que ele se materialize. Para Hill, a fé não surge por acaso, ela é construída por um processo intencional que Hill chama de autossugestão. Autossugestão é a técnica de inserir repetidamente na mente pensamentos claros, emocionais e específicos, que com o tempo passam de ideias voláteis a crenças operantes. A eficácia desse processo depende de 4 componentes interdependentes: clareza do conteúdo, repetição sistemática, carga emocional e integração com ação concreta. Vou destrinchar cada um deles e oferecer um protocolo prático para aplicar imediatamente. Clareza do conteúdo. A autossugestão só funciona quando o conteúdo é nítido. Frases vagas, quero sucesso, não ativam a mente do mesmo modo que enunciados precisos. Vou gerar R$20 mil em 12 meses. A especificidade serve como alvo cognitivo. Ela organiza imagens mentais, facilita a mensuração do progresso e reduz a ambiguidade. Ao formular a declaração, inclua valor, prazo e resultado observável. Exemplo: eu, fulano, irei poupar R$1.600 por mês durante 12 meses para acumular R$20 mil até 31 de dezembro de 2026. Conteúdo claro, igual a crença mais fácil de internalizar. Repetição sistemática, um ritual diário. A repetição é a substância da autossugestão. Hill recomenda que a declaração seja lida em voz alta diariamente, de preferência pela manhã e antes de dormir, momentos em que a mente está mais receptiva. Mas mais importante que a frequência é a consistência. Mesmo 2 minutos todos os dias superam sessões intensas e esporádicas. A prática transforma o enunciado em padrão cognitivo. Padrões repetidos moldam expectativas e decisões automáticas. Cronograma sugerido: 2 minutos ao acordar, 2 minutos à noite e 30 segundos ao longo do dia, quando possível. Carga emocional. Pensamentos repetidos sem emoção raramente mudam crenças profundas. A autossugestão precisa ser acompanhada por emoção, sentir a realização como se já estivesse ocorrendo. Essa simulação emocional ativa circuitos que associam significado ao objetivo, tornando-o mais motivador. No enunciado, adicione imagens sensoriais e sensações. Como será a cena ao alcançar o objetivo? O que você vai ouvir, ver, sentir?
ao vocalizar, provoque emoções, satisfação, alívio, orgulho. Não apenas recite um texto seco. A emoção acelera a transferência de um pensamento para um estado de convicção. Visualização detalhada. Envolver os sentidos. A visualização funciona como complemento da autossugestão. Em vez de imaginar vagamente, Hill propõe cenas ricas e repetidas. Onde você está, quem está presente, quais objetos aparecem, quais decisões tomou para chegar ali. Quanto mais sensorial a imagem, visão, som, tato, maior é a sua força transformadora. Visualização mais declaração verbal igual a dupla via de reforço. Uma verbal, cognitiva, outra imagética, emotiva. Coerência entre pensamento e comportamento. Ancoragem prática. A fé fabricada pela autossugestão só se sustenta se for acompanhada por ação coerente. Autossugestão sem mudança comportamental produz dissonância e eventual descrédito. Por isso, combine a rotina mental com pequenos atos verificáveis que apontem para o objetivo, revisão de finanças semanais, pequenos passos de vendas, contato com pessoas-chave. Essas ações funcionam como evidência para a própria mente. Confirmam que a crença não é mera fantasia, fortalecendo-a. Feedback e ajuste. Medir para calibrar. Monitore o efeito. Registre alterações no comportamento, novas ideias surgidas, oportunidades percebidas. Se não houver mudança, revise o enunciado, pode estar impreciso, a carga emocional, pode estar mecânica, ou a frequência, pode ser insuficiente. A autossugestão é um processo iterativo. Teste, avalie, ajuste. Duração e paciência, o tempo necessário. A transformação cognitiva exige tempo. Não espere resultados imediatos em termos de grandes mudanças externas. Espere alterações graduais no padrão de pensamento, nas decisões diárias e na tolerância à frustração. A persistência no ritual é o que consolida a fé. Armadilhas comuns e como evitá-las. Repetição mecânica. Recitar sem emoção. Solução: sempre associe uma imagem sensorial ou uma memória emocional para dar tom. Metas irreais ou desconectadas das ações. Declarações que geram frustração por serem impossíveis no contexto atual. Solução: alinhar ambição com um plano mínimo viável e sinais de progresso. Contradições internas. Afirmar confiança enquanto pensa negativamente constantemente. Solução: identificar crenças limitantes explícitas e usar autossugestão específica para cada uma. Exemplo: eu mereço sucesso. Repetir mais evidências comportamentais. Expectativa de mágica. Acreditar que só a repetição resolverá tudo. Solução: tratar a autossugestão como catalisador que aumenta a probabilidade de ação efetiva, não como substituto do trabalho. Protocolo prático resumido passo a passo para gravação ou narração. Escreva uma declaração específica. Valor, prazo ou resultado. Leia em voz alta 2 minutos ao acordar, visualize por 1 minuto e repita à noite. Ao ler, ative a emoção. Lembro-me da sensação de ter conseguido. Anote 3 ações semanais que comprovem a direção. Revise o progresso semanalmente e ajuste a declaração ou ações se necessário. Persista por no mínimo 90 dias antes de avaliar mudança profunda. Efeito prático esperado. Com aplicação consistente, a autossugestão altera filtros de atenção. Você vê oportunidades relevantes, diminui hesitação e aumenta a probabilidade de tomada de ação alinhada. Em termos comportamentais, produz pequenas escolhas diárias mais coerentes com o objetivo, que ao longo do tempo geram resultados mensuráveis. A explicação prática de por que o mecanismo de fé, construído por autossugestão, funciona, não depende de interpretações místicas. Hill descreve um processo psicológico e hoje temos evidências modernas que confirmam muitos dos princípios que ele intuiu. A fé, nesse contexto, funciona porque altera 3 camadas fundamentais do comportamento humano: percepção, decisão e persistência. Vou detalhar cada uma com foco no efeito prático que isso produz no dia a dia. 1. Reprogramação dos filtros de atenção.
A mente seleciona o que percebe com base em expectativas e crenças. Quando você reforça diariamente um objetivo específico, cria um filtro cognitivo que prioriza informações relacionadas a esse objetivo. Isso muda o modo como você enxerga o ambiente. Oportunidades passam a ser notadas com mais facilidade, padrões antes invisíveis se tornam claros e obstáculos ganham contornos mais manejáveis. É o mesmo fenômeno que ocorre quando você decide comprar um tipo de carro e passa a vê-lo em toda parte. A fé funciona porque ajusta seletivamente a atenção, e a atenção molda comportamento. 2. Redução da dúvida e da autossabotagem. Grande parte das pessoas sabe o que deve fazer, mas hesita, procrastina ou age de forma irregular porque não acredita profundamente no objetivo ou na própria capacidade. A fé, construída pela autossugestão, reduz essa lacuna entre intenção e ação. Repetir o objetivo com emoção e visualizar sua realização enfraquece o impacto de pensamentos negativos recorrentes. Isso não elimina a dúvida por completo, mas diminui sua força sobre decisões diárias. A mente passa a operar com menos conflito interno, o que aumenta a consistência e reduz a chance de abandonar o plano no meio do caminho. A criação de coerência entre identidade e ação. Quando uma ideia é repetida com clareza e emoção, ela tende a se integrar ao senso de identidade. A pessoa deixa de apenas querer um resultado e passa a se ver como alguém que está realmente indo em direção a ele. Essa mudança é decisiva. Comportamentos humanos são guiados mais pela identidade percebida do que pela motivação momentânea. Se você se vê como alguém capaz, disciplinado e comprometido, suas decisões começam a refletir essa autoimagem. Hill antecipa isso ao afirmar que a fé cria autoconfiança. Hoje, chamaríamos de coerência entre self-concept e comportamento. Aumento da tolerância à incerteza e ao risco. Projetos significativos exigem enfrentar situações sem garantias. Sem fé, a mente interpreta essas incertezas como ameaça. Com fé, interpreta como parte do processo. Essa mudança reduz a ansiedade, melhora a tomada de decisão em momentos críticos e aumenta a disposição para assumir riscos calculados. Na prática, isso significa mais ação e menos paralisia. A fé funciona como um amortecedor emocional, permitindo continuar mesmo que o caminho não seja claro. 5. Reforço de hábitos e tomada de decisão mais rápida. Crenças fortalecidas reduzem o peso cognitivo de cada decisão. Quando você acredita firmemente no objetivo, parar para pensar, devo ou não devo fazer isso, se torna menos frequente. A mente resolve esse conflito automaticamente. Ela escolhe o que está alinhado ao objetivo. Isso economiza energia mental e torna o comportamento mais previsível. O resultado é disciplina natural, não disciplinariedade forçada. 6. Loop de retroalimentação entre crença e ação. Fé gera ação com mais consistência. Ação gera pequenos resultados. Resultados alimentam a crença. Esse ciclo cria um efeito cumulativo, no qual cada vitória, por menor que seja, fortalece a convicção. Com o tempo, essa dinâmica transforma a fé em autoconfiança sólida, sustentada por evidências internas e externas. O processo deixa de ser apenas mental e se torna comportamental. Redução do impacto da crítica e do ceticismo externo. Sem fé, a opinião externa pesa mais que o próprio plano. Com fé, a crítica perde poder. Isso é essencial porque qualquer caminho longo vai gerar resistência, pressão e questionamento. A convicção interna funciona como estabilizador psicológico. Não elimina o desconforto, mas impede que ele determine o rumo. A pessoa continua apesar das vozes contrárias. 8. A fé como regulador emocional. A repetição emocional, parte central da autossugestão, ajusta o estado emocional para algo mais estável. Em vez de depender de motivação momentânea, a pessoa opera a partir de uma convicção mais permanente.
Isso diminui oscilações, reduz impulsividade e melhora a persistência. A fé não cria euforia, cria estabilidade. Imagine alguém que definiu como objetivo aumentar sua renda em um ano, mas que na prática nunca conseguiu manter consistência nos projetos paralelos. Esse exemplo permite visualizar como a fé, construída por autossugestão, altera o processo inteiro. 1. Situação inicial. Desejo claro, fé instável, a pessoa quer aumentar a renda, definir um valor e até tem ideias sobre como fazer isso. Porém, internamente, ainda carrega pensamentos como: não sei se consigo, não sei se é o momento, já tentei antes e não funcionou. O desejo existe, mas a convicção não está consolidada. Isso se traduz em comportamento irregular. Começa empolgada, mas para quando enfrenta as primeiras dificuldades. A mente opera com um conflito interno. 2. Introdução da autossugestão como rotina diária. A mudança começa estabelecendo um ritual simples. Ler 2 vezes ao dia uma declaração clara do objetivo, visualizar com detalhes o resultado concreto, reforçar a crença de que o plano é possível e de que a pessoa está se tornando capaz de executá-lo. Conectar o objetivo a uma razão forte, algo que gere emoção real. Esse processo dura poucos minutos, mas exige consistência. Nos primeiros dias, a pessoa sente que não está funcionando, porque ainda não há vínculo emocional forte. Com o tempo, a repetição começa a moldar a autoimagem. Ela passa a se ver como alguém que está efetivamente construindo uma nova fonte de renda. 3. Mudanças perceptivas. Surgem sinais que antes passavam despercebidos. Contatos que podem gerar parceria, demandas recorrentes no mercado que se encaixam no que ela sabe fazer, ideias práticas para produtos ou serviços que nunca tinham ganhado atenção, chances de testar algo rapidamente, sem grande risco. Essas oportunidades novas não surgiram do nada, elas já estavam ali. O que muda é o filtro de atenção, ajustado pela fé reforçada diariamente. 4. Ação mais consistente e redução da autossabotagem. Com a convicção interna fortalecida, a pessoa passa a agir de forma mais regular, cria uma rotina mínima diária para a nova fonte de renda, deixa de abandonar o projeto nas primeiras dificuldades, sente menos necessidade de provar que vai dar certo para os outros, toma decisões com mais rapidez porque o objetivo está sempre presente na mente. A dúvida ainda existe, mas perde força. Ela não domina mais o processo. 5. Primeiros resultados e fortalecimento do ciclo de fé. Após algumas semanas de ação consistente, surgem pequenos resultados. Uma venda, um cliente, um teste que funciona, uma resposta positiva. Esses sinais concretos reforçam a crença, e a crença reforça a ação. Forma-se um ciclo de retroalimentação. Intenção, ação, resultado, fé, mais ação. Esse ponto é crítico porque, sem fé inicial, a pessoa dificilmente chegaria aos resultados que a fariam acreditar. A autossugestão cria o impulso inicial, até que a realidade comece a confirmar o processo. 6. Ajustes naturais e comportamento mais estratégico. Com a mente mais estável e o objetivo sempre presente, a pessoa começa a fazer ajustes inteligentes. Percebe o que funciona e amplia. Percebe o que não funciona e remove. Organiza melhor o tempo, investe energia onde há retorno real. Esses ajustes surgem espontaneamente, porque a mente está alinhada ao objetivo. Não é preciso esforço exagerado para se manter motivado. A identidade já está envolvida. 7. Consolidação do novo padrão de ação. Depois de alguns meses, a pessoa não depende mais de motivação momentânea. O comportamento se torna parte do dia a dia. A fé deixa de ser algo mental e se transforma em convicção apoiada por evidências. O objetivo começa a materializar resultados consistentes. Não porque o desejo foi atraído, mas porque o comportamento sustentado criou as condições necessárias. Ao final desse processo, fica claro que a fé, dentro da estrutura apresentada por Napoleon Hill, não é algo abstrato ou dependente de otimismo. É um mecanismo psicológico que sustenta qualquer movimento consistente em direção a um objetivo. Ela atua como base emocional, filtro cognitivo e força estabilizadora. Quando o desejo está claro, mas a fé é frágil, o comportamento se fragmenta. Quando a fé é cultivada de forma intencional, o comportamento se alinha, a percepção se ajusta e o progresso se torna inevitavelmente mais consistente. O ponto central é que a fé raramente surge sozinha. Ela é construída, e essa é a parte que muitas pessoas ignoram.
Hill insiste na autossugestão justamente porque sabe que a mente não se organiza espontaneamente ao redor de um objetivo. Sem repetição, sem estímulo emocional e sem clareza diária, a dúvida ocupa o espaço. E dúvida acumulada sempre leva à dispersão, hesitação e abandono. A ideia de que a fé cria realidade pode parecer exagerada se interpretada de forma literal, mas na prática ela molda ações, e ações moldam resultados. O ponto não está em acreditar que algo vai acontecer magicamente, mas em sustentar a convicção necessária para atravessar fases em que nada parece funcionar. Fases que fazem parte de qualquer caminho relevante. Ao aplicar esse conceito, você não está buscando motivação momentânea. Está construindo estabilidade interna, uma estrutura psicológica capaz de sustentar decisões difíceis, manter o foco quando as evidências ainda são pequenas e ultrapassar a oscilação emocional que normalmente destrói projetos no meio do caminho. O fechamento aqui é simples e direto. O desejo define a direção, mas a fé define a força com que você se mantém no caminho. Sem fé, o objetivo fica no plano da intenção. Com fé, ele se transforma em um comportamento contínuo, e é esse comportamento que cria resultado real.